Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que mais uma vez será explicada na luz e na direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração para receber a tua palavra, e que todos que estão aqui nessa noite, não somente presentes, mas também na internet, sejam alcançados, sejam abençoados por essa palavra nessa noite, mais uma vez. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu quero falar hoje com os irmãos sobre esse milagre que nós acabamos de ler, que é o milagre do cego de nascença. Já tem algumas 2 semanas que nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus. A primeira palavra que foi que eu ministrei sobre a cura da sogra de Pedro. Quem lembra? A cura da sogra de Pedro. Logo depois, a pastora ministrou sobre a cura da filha da mulher cananeia, aquela filha que estava em casa endemoniada, e ela foi liberta pela intercessão da sua mãe. E eu quero falar hoje sobre o milagre do cego de nascença. Por que é importante, irmãos, nós estudarmos e aprendermos sobre os milagres que o Senhor Jesus fez? Porque os milagres, eles aumentam a nossa fé. Amém? Quem aqui precisa de um milagre? Todos nós precisamos de um milagre. Não importa se é pobre, se é rico, se a pessoa mora debaixo de uma ponte, ou se ela mora numa cobertura, independente da sua condição social, até o rei da Inglaterra precisa de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre, não é? E quando nós vemos a palavra milagre, o que significa milagre, conceitualmente falando? Milagre é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Milagre é um acontecimento extraordinário, que não se pode explicar. Não se explica milagre, mas se vive o milagre. Milagre é aquilo que nós não podemos fazer, é aquilo que o nosso dinheiro não pode comprar, é aquilo que a nossa influência não pode resolver. Só Jesus opera milagres. Todos nós precisamos de um milagre. Na Bíblia está registrado nos evangelhos 40 milagres que o Senhor Jesus fez. 40 milagres em 3 anos e meio. Mas alguém pode pensar: pastor, só 40 milagres? Mas o Evangelho de João 21, 25 diz: há porém muitas outras maravilhas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, nem ainda no mundo inteiro poderia conter os livros para se escrever esses milagres. Então os milagres que estão aqui registrados, estão registrados para nos ensinar algo. Amém, meus irmãos? Mas existem outros milhares de milagres que não foram registrados. E hoje eu queria aprender, ensinar, aprender com você uma vez mais e estudar com você sobre esse milagre do cego de nascença, para que você
não desista do seu milagre. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala: irmão, por favor, não desista do seu milagre. Não desista do seu milagre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele operou, Ele está operando e vai operar. Ele não mudou e não mudará. Ele está presente aqui nessa noite. E hoje Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Você que já estava desistindo do seu milagre, nunca desista do seu milagre. Amém, meus irmãos? E por que eu não posso desistir do meu milagre? Por que eu preciso acreditar nesse algo extraordinário que só Jesus pode fazer? Nesse evento que não obedece às leis naturais, seja em qualquer esfera, seja familiar, financeira, física, de relação, seja qual for, Jesus opera milagres. Então você que está em casa me ouvindo também hoje, tem um milagre vindo na sua direção. Você que está me ouvindo aqui através do YouTube, o Senhor hoje manda te dizer: se prepare para receber o seu milagre. Amém? Recebe em nome de Jesus. E por que eu não posso desistir do meu milagre? Que eu aprendo aqui em primeiro lugar, que por mais que pareça que as coisas estejam paradas, por mais que pareça que não tem nada acontecendo, Jesus nunca está parado. Diga assim: Jesus nunca está parado. Olha o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 9. Caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Veja, o Senhor Jesus estava caminhando. Se você lê os evangelhos, ele está sempre caminhando, de uma cidade para outra, de uma casa para outra, de um bairro para o outro. Você sempre vê o Senhor Jesus em movimento. Muitas pessoas vinham até Jesus para serem curadas e receber o seu milagre, mas na maioria das vezes era Jesus que ia até as pessoas. Em muitos casos era o Senhor Jesus que ia caminhando até aos necessitados, porque Jesus nunca está parado. Eu sei que muitas vezes a nossa angústia, a nossa ansiedade de querer ver as coisas acontecendo, muitas vezes nos fazem pensar que não tem movimento nenhum, nós não vemos sinal de mudança, nós não vemos nada diferente, e a gente pensa: será que o Senhor está fazendo algo? Será que tem algo acontecendo? Será que a minha oração está surtindo efeito? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Está tudo parado? Ainda que tudo pareça parado, Jesus nunca está parado. Até quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Quem crê nisso? Amém? Então, quando você está parado, Jesus está caminhando. Diga para o irmão que está ao teu lado: Jesus está trabalhando. E hoje o milagre veio na sua direção. Você crê nisso? Então Jesus não para. E o que nós aprendemos aqui é que esse texto revela, não é, que o Senhor Jesus, mesmo no meio de uma multidão, Ele viu um homem. Olha o que diz aqui no versículo, que nós lemos, versículo 1. Caminhando Jesus, porque Ele não está parado, Ele viu um homem cego de nascença. O Senhor viu um homem. Irmãos, haviam muitas pessoas, mas Ele viu um homem. Você sabe que um dos maiores dramas da humanidade, dos maiores dramas das pessoas é pensar que esse Deus que nós servimos, que é tão grande, os maiores dramas das pessoas é achar que esse Deus não está ouvindo, não está vendo. Parece que Deus tem tanta coisa para se preocupar, tantas coisas grandes. Como que Ele vai se ocupar com um problema tão pequeno como o meu? Tem guerra acontecendo em todos os lugares do mundo. Tem guerra na Ucrânia, tem guerra na África, tem guerra no Oriente Médio, tem catástrofes naturais acontecendo ao redor do mundo inteiro. Problemas que não foi Deus que criou, mas o ser humano que criou.
E Deus tem tanta coisa grande para resolver, tem tanto problema para resolver, como pode Deus se preocupar com um problema tão pequeno quanto o meu? Tem gente que pensa assim, sabia disso não? Mas a palavra diz aqui que Deus, mesmo no meio de uma multidão, viu um homem. Irmãos, na terra há pelo menos 7 bilhões de pessoas. É muita gente. Mas no meio dessas 7 bilhões de pessoas, Deus enxerga você. Deus vê você. Ele viu um homem. Talvez você entrou aqui nessa noite, e talvez você já entrou outras vezes e saiu pensando: ninguém falou comigo, ninguém nem me notou, eu não falei com ninguém, parece que eu sou uma pessoa que ninguém sabe que existe. Mas Deus viu quando você entrou aqui. Deus viu quando você saiu da sua casa. A palavra diz em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9: porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando por toda a terra. E o Senhor viu você hoje. Que homem era esse que Jesus viu? Um homem cego, que não podia enxergar, que tinha uma necessidade. Jesus também está vendo a sua necessidade. Ele não está alheio a essa necessidade. Ele viu um homem que as pessoas só chamavam de cego e de mendigo, mas para Jesus aquele homem era um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele homem era uma pessoa que precisava de Jesus, que precisava de um milagre. Deus, quando criou o homem, não criou o homem com aquela deformidade da visão, não. O homem foi criado antes do pecado, sem doença, sem problema algum. Mas o pecado trouxe todas essas consequências, e o homem se afastou de Deus. Então Deus agora está à procura desse homem. E Jesus encontrou o cego, e Jesus encontrou com você aqui hoje. Amém? Então quero dizer que todas as vezes que a gente vai dormir, o Senhor está vendo a gente. Todos os dias que a gente levanta, o Senhor está vendo a gente. Todas as vezes que nós choramos sozinho no nosso travesseiro, o Senhor está vendo a gente. Toda vez que você deita na cama e rola de um lado, rola para o outro e não consegue dormir, e fica pensando: meu Deus, me dá sono, meu Deus, eu quero dormir, meu Deus, eu não quero tomar remédio para dormir, meu Deus, me ajuda. Ele está vendo. Ele está vendo os conflitos que você tem enfrentado no seu casamento. Ele está vendo os dilemas da sua alma. Ele está vendo os desejos mais profundos do seu coração. Nada está desapercebido aos olhos de Deus. Amém? Porque Ele nunca fica parado. Você pode pensar que as coisas estão paradas, mas Jesus nunca está parado. Ele está sempre caminhando na direção de alguém. Amém, meus irmãos? Mas o que o Senhor Jesus viu aqui nesse homem? Ele viu também a nossa realidade. Aquele homem era cego. Ele já nasceu cego. Ele era cego de nascença. Irmãos, esse cego aqui também representa eu e você. Todos nós nascemos cegos nesse mundo. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra diz em Isaías capítulo 9, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas, escuridão, viu uma grande luz. E ao que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem era esse povo? Éramos nós. Nós estávamos cegos. Nós tínhamos escamas nos nossos olhos. Você sabe que o pior problema do ser humano não é o astigmatismo, não é a miopia, não é poder enxergar de perto ou poder enxergar de longe. O maior problema do ser humano é a cegueira espiritual. É o ser humano não conseguir enxergar Deus, não conseguir enxergar o Criador, não conseguir ver as belezas de Deus. Mas estão compreendendo, meus irmãos? Esse é o pior problema do ser humano, é a cegueira espiritual. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Está ali, ó. Para que lhes não resplandeça
a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século cegou. Você já conversou com alguém que não quer saber de igreja? Já tentou falar com alguém que não quer vir para um culto? Já tentou falar de Jesus para alguém? Qual é a reação desta pessoa? Ela se incomoda, sim ou não? Porque a luz incomoda onde há trevas. Já reparou quando você está dormindo e alguém acende a luz do quarto? Apaga essa luz. Não é assim, não? Não acende a luz na minha cara. Por quê? Você estava tudo escuro, daqui a pouco qualquer luz incomoda. Então é muito triste ver a realidade dessas pessoas, e essa era a nossa realidade. Nós também estávamos cegos, vivíamos perdidos, pecadores, presos ao pecado, alheios à vontade de Deus. Mas um dia os nossos olhos foram abertos. Um dia o Senhor curou essa cegueira espiritual. Que bom que o Senhor Jesus veio ao nosso encontro. Que bom que Ele caminhou na sua direção, aleluia. Porque um cego por si só não consegue encontrar o caminho, gente. E a Bíblia ainda vai dizer que no mundo é um cego tentando guiar outro cego. E aonde eles vão cair? No buraco. Então, se Jesus não viesse ao nosso encontro, não pegasse na nossa mão, nós continuaríamos perdidos, sem saber o caminho. Que bom que o Senhor Jesus veio ao meu encontro. Quem foi encontrado pelo Senhor Jesus? Ele estendeu a mão para você. Nós éramos cegos, perdidos, como diz a música, sem Deus, sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para mim. E hoje Ele está ativo, Ele está agindo, Ele está dando direção, Ele está pegando na nossa mão, Ele está operando o milagre, está falando para mim e para você: não desista do seu milagre, porque eu não estou parado. Eu agi indo até você, peguei na sua mão, te salvei e continuo andando junto com você, caminhando com você, operando na sua vida. Então não desista do seu milagre, eu não estou parado. Jesus não está parado, Ele está caminhando na direção de um homem, de uma mulher, de um casal, de um jovem. As pessoas só conheciam aquele cego mendigo com um rótulo de mendigo. As pessoas colocam rótulo em você, as pessoas colocam rótulo por causa dos seus erros, das suas falhas, mas Jesus não vê os seus erros, Jesus não vê as suas falhas, Ele vê uma mulher, Ele vê um homem que precisa dEle. Então diga: Jesus nunca está parado. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Jesus nunca está parado. Pai, me permite dar o seu exemplo. Ok, já permitiu, nem sabendo que exemplo que eu vou dar. Meu pai está vivendo um momento difícil de adaptação com a bolsa de colostomia. E não é fácil realmente. Por mais que tente de várias formas usar, é muito desconfortável. E meu pai tem um processo. Qual o processo dele? Ele tem que ir na clínica da família, dar entrada no CISREG, para fazer a reversão do intestino, certo, irmãos? E ele já foi, Só que ele foi na primeira vez e parece que estava tudo parado. Ele estava nervoso, agitado. Meu pai: calma. Fica calmo, eles vão te chamar, eles vão te ligar. Mas está tudo parado, não está acontecendo nada, porque é natural que essa ansiedade por conta dessa situação, até eu ficaria ansioso numa situação dessa, Aí ele voltou lá de novo, aí me ligou, tudo ele me liga, Aí ele me ligou, falou: aí, tá vendo, cheguei aqui, a moça nem sabia do meu caso. Aí eu já tinha vindo aqui 2 semanas atrás, eu voltei de novo aqui, meu nome nem estava no sistema ainda. Deixou ele mais agoniado. Quem não ficaria agoniado com a situação dessa? Falei: pai, por favor, não alopra, porque meu pai tem o espírito do Jajá. Lembra do Jajá? Antigamente na televisão: tô doido, tô doido, tô doido. Meu pai é assim, ele é um ursinho de pelúcia, mas quando Jajá entra ali, ele alopra. Pai, por favor, não alopra, fica calmo, fica tranquilo. Graças a Deus ele me ouviu, ficou tranquilo. Parecia que estava tudo parado. Aí semana passada, pai,
o moço foi na casa dele, seu Enélio, eu estou aqui, né, eu vou cuidar do senhor. Ele foi lá na clínica onde ele tinha que ir. Olha como é que ele está mais calmo hoje, né, pai? Mas até eu fiquei nervoso também, eu confesso. Mas esse exemplo eu estou dando para você, para te explicar. Parece que as coisas estão paradas, mas não estão. É a nossa impaciência, a nossa ansiedade, a nossa angústia que faz a gente ficar aflito. Jesus está se movimentando, Jesus está agindo. Eu tenho certeza que amanhã, em breve, meu pai vai estar aqui dando testemunho. Olha, a cirurgia saiu em tempo recorde, que eu nem esperava, e Deus operou o milagre. Ele vai contar esse testemunho, e o seu testemunho vai ser contado também. Então não desista do seu milagre. Amém, meus irmãos? E a segunda lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: por que eu não posso desistir do meu milagre? Porque o Senhor Jesus, Ele sempre tem uma terceira alternativa. Eu vou repetir. O Senhor Jesus sempre tem uma alternativa inesperada. Da onde a gente menos espera, o Senhor Jesus vem com a resposta. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Olha o que diz o versículo 2. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos fizeram uma pergunta teológica para Jesus. Uma pergunta que muitas pessoas até hoje têm essa mesma dúvida. Senhor, por que esse moço está cego? Por que ele nasceu cego? Qual foi a causa dessa cegueira? Eles queriam saber a causa do problema. Foi ele que pecou ou foram os seus pais? Porque se ele já nasceu cego, não deu tempo dele pecar. Então, foram os pais dele que pecaram, por isso que ele nasceu com essa deficiência. Então, na verdade, naquela época, havia sim um entendimento, inclusive está em Êxodo. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 5, de que o pecado dos pais alcançava os filhos. Olha o que diz a palavra em Êxodo capítulo 20, versículo 5: não te curvarás a elas, nem a servirás, acerca da idolatria, porque eu, Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então eles se baseavam nisso, né? Eles acreditavam, de acordo com essa palavra, que se uma mãe praticasse uma idolatria, quando o filho ainda estava no ventre, aquela criança ia nascer carregando um pecado da sua mãe, né? Mas o próprio texto em Êxodo capítulo 20, versículo 6, logo o seguinte vai dizer, olha o que diz o versículo 6: eu, Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os meus mandamentos. Quer dizer, apesar de ter aquela crença de maldição hereditária, herdada de mãe ou de pai, mas a misericórdia do Senhor também estava estendida sobre eles. E hoje, na nova aliança, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nascemos de novo, toda maldição hereditária é quebrada na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, não se preocupe com isso. É claro que há, sim, cenários em famílias onde você vê se repetindo muitos episódios, como separação, como morte precoce. Há sim episódios que você vê que se repete, né? Em muitos lares. Há sim uma maldição hereditária. Mas quando uma dessas pessoas encontra com Cristo, toda a maldição é quebrada. Amém, meus irmãos? Mas eles, os discípulos, queriam saber a origem do problema, não é? A origem do problema. Eles queriam saber quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E muitas vezes, irmãos, diante dos problemas, nós também nos perguntamos. Muitas vezes, diante dessa situação,
que muitas vezes não tem resposta, a gente se pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Qual é a origem do mal, né, no mundo que a gente vive? Por que tanta tragédia acontecendo? Por que tanta catástrofe? Por que o Senhor permite tantas coisas ruins acontecerem no mundo? É claro que os problemas, preste atenção, irmãos, que acontecem no mundo, não é Deus que cria. Deus não cria problema nenhum para a gente, é o homem que cria esses problemas. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? O mundo caído que nós vivemos, de tantas guerras, de tantas catástrofes, é um mundo que jaz no maligno. Sim ou não, meus irmãos? Então Deus não é a causa do problema, Ele é a solução do problema. Não é Deus que dá origem ao caos, mas Ele é que organiza o caos. E no mundo, presta bem atenção, as pessoas que não têm essa resposta, elas vivem como esse cego, mendigo. O que é um mendigo? É que fica vivendo do resto das coisas. As pessoas no mundo revoltadas com os problemas que foram feitos a elas, ou problemas que elas mesmas causaram, e elas não conseguem enxergar em Deus a solução para os seus problemas, elas ficam buscando soluções em restos. Como o mendigo. O que é o mendigo? Ele fica se alimentando do resto. Ou seja, uma pessoa que não conhece o amor de Deus, uma pessoa que não entende o que é a graça, a salvação, o perdão dos pecados e como ela é amada por Deus, ela vai ficar tentando se alimentar do amor das pessoas. Ela vai tentar preencher o vazio que ela tem através de relacionamentos, através de relacionamentos muitas vezes frustrados e fracassados. Por quê? Porque elas não encontraram essa resposta, elas estão procurando a causa do problema, e elas vivem assim. Quantas pessoas você conhece no mundo que estão revoltadas com a vida, revoltadas com Deus, revoltadas com as pessoas? Por que eu estou sofrendo? Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E elas vivem vivendo de restos. Lembra do filho pródigo? Estava na casa do pai, mas ele saiu da casa e foi para o mundo, revoltado com a vida. Foi morar onde? Num chiqueiro, comendo o resto dos porcos. Tudo porque eles não conhecem a solução do problema. Eles não conhecem o Deus que faz milagres. Eles não sabem em quem eles podem recorrer. Um Deus que não está parado, um Deus que está vindo em direção deles, um Deus que está se movimentando. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Então, no meio de todo esse caos que você está vivendo, no meio de todo esse problema que você está enfrentando, não queira saber o porquê. Por que eu estou passando por isso? Foi meu pai que pecou? Foi alguém que fez ou que aconteceu? Não se preocupe com isso. Não fique olhando para a causa do problema ou tentando achar a raiz do problema. Olha para a solução, que é Jesus. Porque quem está dentro de um barco e o barco está afundando, não quer saber por que o barco está afundando, ele só quer pegar uma corda para se salvar. Quem está afundando no mar não quer saber o porquê dos problemas, ele quer a mão estendida para ele salvando. Então eu quero dizer, a mão de Jesus está estendida para você, para tirar você desse caos, tirar você desse problema. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Então muitas vezes a cegueira das pessoas não conseguem ver essas pessoas não conseguem enxergar a solução dos problemas. E presta atenção, quando nós não enxergamos a solução, porque a gente só está focado no problema e na causa, a nossa mente limitada, presta atenção no que eu vou te falar agora, meus irmãos, a nossa mente limitada nos coloca num falso dilema. É onde entra o segundo ponto dessa mensagem. O que é um falso dilema? Presta atenção. Qual foi a pergunta dos discípulos? Senhor, temos um problema, ok? Temos um problema. Qual o problema? O moço está cego. Duas opções. Por que temos esse problema? Por que há esse problema? Por que ele está cego? Opção A:
foram os pais dele que pecaram? Opção B, foi ele que pecou? Olha só, o que a mente limitada, que está focada no problema e na causa, coloca diante do Senhor? Duas opções: os pais pecaram ou ele que pecou? Aí qual foi a resposta do Senhor Jesus no versículo 3? Nem uma coisa, nem outra. Há uma terceira alternativa. Há uma terceira opção que a sua mente limitada não está te permitindo enxergar. Olha o que diz o versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo? Presta atenção, irmãos, coisa tremenda isso daqui. Nem uma coisa, nem outra. Eu sou a terceira alternativa. Nem uma coisa, nem outra. Eu sou a luz do mundo. Às vezes, a esposa em casa está triste com o casamento e ela só vê duas opções: ou eu saio de casa, ou ele sai de casa. Mas Jesus fala: nem uma coisa nem outra, eu é que vou entrar nesse casamento. A nossa mente limitada só enxerga a tragédia. O médico falou: ou eu opero, ou eu morro. Um falso dilema. Duas opções. Ou traduzindo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que a gente faz? Terceira opção: Jesus Cristo entra. Jesus Cristo entra. Então, se você está com medo diante de um problema, se eu operar eu morro, se eu não operar eu morro também, então o que eu faço? Jesus é a terceira opção. Na verdade, Jesus é a opção alternativa que muitas pessoas não enxergam, por causa da sua limitação, por causa de uma crença errada muitas das vezes. Então quero dizer para você, irmão, eu não sei no que você está pensando. Nem uma coisa, nem outra. Jesus, 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 Jesus. Eu vou pedir minhas contas no trabalho, ou vou aloprar, igual meu pai quis aloprar. Nem uma coisa nem outra. Jesus, Jesus, Jesus. Então eu quero dizer para você, ainda tem uma alternativa para você. Ainda tem uma terceira opção, que é a libertação, que é a salvação, que é a provisão. A pessoa pensa: pastor, ou eu pego um empréstimo, ou perco o carro. Nem uma coisa, nem outra. A provisão vai chegar de onde você menos espera. Você não vai pegar empréstimo, nem vai perder o carro. Você vai esperar Jesus agir. Quem está compreendendo, irmãos? Quem recebe essa palavra hoje? Isso é muito sério. Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para não desistir do nosso milagre. Não desistir do nosso milagre. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: nem uma coisa nem outra. Fala para ele: Jesus está entrando. Jesus está entrando. E o milagre daquele cego foi tão extraordinário que muito tempo depois ainda estavam falando dele. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 37. João capítulo 11, versículo 37. Lá quando o Senhor Jesus estava na casa de Lázaro para ressuscitar Lázaro, a palavra diz assim: mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que esse não morresse? Quer dizer, mesmo ele sendo curado muito tempo atrás, lá na frente ainda estavam contando o testemunho dele. Interessante é que quando Jesus estava na casa de Lázaro, também deram duas opções. Falaram assim: se o Senhor tivesse aqui,
ele poderia curá-lo, mas ele também poderia impedi-lo de ficar doente. Eles falam assim mesmo: ou ele impediria Lázaro de ficar doente, ou ele poderia curá-lo, mas agora ele já morreu. Ou ele impediria Lázaro de ficar doente, ou ele teria curado, mas não deu tempo. Quando o Senhor Jesus chegou aqui, ele já tinha morrido, mas eles esqueceram da terceira opção. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, saia para fora. Há uma terceira opção. A nossa mente só olha duas opções, ruim e pior. Jesus tem uma terceira, e ele é que vai fazer esse milagre. Sabe o que o diabo quer ver, irmãos? Ele quer ver a gente num beco sem saída. Essa é a grande verdade. Ele quer ver a gente desesperado. Ele quer ver a gente sem conseguir enxergar aquela saída, aquela luz no fim do túnel. Mas Jesus chega dizendo: eu sou a saída, eu sou a luz, eu cheguei. Amém? E eu quero dizer, por mais que essas circunstâncias sejam tão ruins para você, Deus sempre tem uma saída. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por pior que seja o cenário, Jesus vai transformar essa maldição em bênção. Lembra de José no Egito? Foi acusado e abandonado pelos seus irmãos, vendido pelos irmãos, foi parar na cova, foi parar na prisão, foi parar em situações tão difíceis, quase morreu. Mas um dia ele encontrou com seus irmãos, e o que ele falou para os seus irmãos? O Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso para um bem maior. Coloca nos olhos dele e fala para ele: olha, vai lá no tanque de Siloé, se lava. A Bíblia diz que ele foi, se lavou e voltou vendo. Houve uma transformação ou não houve uma transformação aqui? Sim ou não, meus irmãos? Uma grande transformação, minha gente. A Bíblia fala que ele era cego de nascença. Significa que desde bebê, quando ele nasceu, ele já tinha aquele problema. E quando ele cresceu, ele se tornou mendigo. Ele vivia pedindo esmolas na rua, vivendo do resto das coisas, das pessoas. Os historiadores dizem que ele já tinha aqui pelo menos 45 anos de idade. Ele já era conhecido na vizinhança, ele já era conhecido na cidade, ele já era conhecido no bairro. Todo mundo conhecia aquele cego, pedinte. Ele era aquele mendigo que estava todo dia ali. Mas um dia ele apareceu vendo. Um dia ele apareceu com 2 olhos. Um dia ele apareceu transformado. Um dia ele apareceu conversando com todo mundo. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Porque todo mundo que é tocado por Jesus é transformado. Ninguém volta da mesma forma que encontra com Jesus. Você vem para o culto e não volta da mesma forma, porque aqui você tem um encontro com Jesus. Você vai para o encontro com Deus e não volta depois de 3 dias da mesma forma, porque Jesus tem um encontro com você. Você vai para uma conferência, vai para uma capacitação, vai para uma reunião, e a gente nunca volta da mesma forma, porque nós somos alcançados pela palavra, pela presença, pelo poder do Senhor. Quem está entendendo, meus irmãos? Então o milagre que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida é um milagre de transformação. Diga: transformação. O Senhor Jesus quer fazer uma transformação, assim como fez naquele cego, vai fazer na sua também. E essa transformação foi tão grande que tudo indica, de acordo com os historiadores, que aquele cego nasceu sem os 2 olhos. Ele não tinha os 2 globos oculares. É comum os historiadores e os comentaristas falarem que ele nasceu com isso aqui vazio. Por isso que o Senhor Jesus aqui, de acordo com os comentaristas, e é senso comum, que o Senhor Jesus cospe na terra, pega o barro, faz o lodo e coloca nele. Porque aqui o Senhor estava reconstruindo o que foi feito lá no Éden, quando Deus fez o homem do pó da terra. Quando Deus fez o homem um boneco, um pó, Ele colocou de barro um olho aqui e um olho aqui, e Ele soprou.
Então, quando o Senhor Jesus pega o barro, Ele estava colocando de volta aquilo que foi perdido. A gente chama isso de milagre criativo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? É uma transformação, irmãos. É algo tão poderoso que ninguém vai acreditar quando vê. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, uma transformação. Agora, sabe o que aconteceu nessa história? As pessoas não acreditaram. Elas não acreditaram na transformação daquele cego. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. Então, os vizinhos que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Não é esse que ficava dependendo dos outros? Como assim? Olha só, irmãos, os vizinhos dele, que olhavam para aquele cego pedindo esmola, não acreditaram. As pessoas vão olhar para você e vão falar isso também. Peraí, não é ele que estava quase falindo, quebrando, e agora está viajando, postando foto? Não é ele que estava com um casamento arrasado e agora está viajando com a esposa, com o esposo feliz? Não é ele que estava preso nos vícios, nas drogas, nas bebidas, e agora está se batizando, está na casa de Deus? Não, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão acreditar. Os vizinhos ficaram admirados. Falou: não é ele não. E ele está lá rindo, mostrando os olhos, né, para todo mundo. Aí olha o que diz o versículo 9. Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, ele se parece com ele. Mas ele mesmo disse: ei gente, sou eu. Quer dizer, os vizinhos não acreditaram, mas ele falou: ei, sou eu. Não satisfeitos, olha o que diz a palavra aqui no versículo 10. Aí no versículo 10 eles perguntaram: conte, como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: eu não sei. Toda vez que o Senhor Jesus toca de uma maneira especial na vida de alguém, a pessoa volta diferente. Você é um antes de Jesus e é outro depois de Jesus. Tem que haver uma transformação. Até quem te encontrar hoje, que te viu há 5 anos atrás, tem que ver uma diferença em você. Porque todo dia alguma coisa muda na gente, principalmente quando a gente está na presença de Deus. É de glória em glória. As pessoas vão olhar para você e vai falar: mas você está diferente. É porque eu não sou eu sou outro. Ou eu sou eu, mas não sou o mesmo eu de 5 anos atrás. Porque Jesus transformou a minha vida. Mas eles não ficaram satisfeitos. Olha o que diz o versículo 13. Versículo 13. Os vizinhos então pegaram ele e levaram aos fariseus, o que dantes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como você passou a ver? O que lhes respondeu: ele aplicou lodo nos meus olhos, eu lavei-me e eu estou vendo. Então veja, primeiro os vizinhos não acreditaram. Aí falou assim: não é possível, vamos levar ele até os fariseus, que eram os religiosos, líderes religiosos. Foi lá na sinagoga. Aí eles perguntaram: como é que você está enxergando? Olha, foi ele cuspiu no chão, colocou lodo no meu olho, eu fui, me lavei e voltei vendo. E aquilo gerou uma confusão muito grande entre os fariseus. Por quê? De acordo com o judaísmo, no sábado ninguém podia trabalhar. Os homens não podiam pegar no barro, não podiam fazer nada, era o sábado judaico, e aquilo era um escândalo. Mas Jesus mexeu no barro e curou aquele homem. Não satisfeito, levaram os pais do menino. Olha o que diz o versículo 18: não acreditaram os judeus, quer dizer, os vizinhos não acreditaram, os fariseus não acreditaram, e os judeus também não acreditaram, que ele era cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram:
é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, ele pode ver agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta para eles, ele já tem idade, ele falará por si mesmo. Você está vendo quando Jesus transforma a vida de uma pessoa, as pessoas não acreditam. E o mesmo vai acontecer com essa pessoa por quem você está orando muito tempo. Ninguém vai acreditar, mas é assim que Jesus faz, não é? Aí, finalmente, chamaram o cego. Falei, então vamos chamar ele. Os vizinhos não acreditaram, os fariseus não acreditaram, os pais falaram, vai lá e chama ele, olha. Não é? Chama ele. Aí vamos lá para o versículo 24 agora. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, eles falaram com o cego, ei, estão falando aí que Jesus curou você, mas esse homem é pecador. Eles estavam chamando Jesus de pecador. Como é que pode isso? Os fariseus estavam questionando como que pode um pecador curar um cego. Terrível, não é? Uma blasfêmia chamar Jesus de pecador. Ele retrucou, olha, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, eu já disse, vocês não entenderam? Porque vocês querem ouvir outra vez? E esse cego daqui a pouco ele vai dizer, por acaso vocês querem ser discípulo dele também? Está lá na Bíblia assim mesmo. Vocês estão perguntando muito. Dali, né? Porventura vocês também querem ser discípulos dele? Abusado, o servo já estava agora, né? Aí imagino ele se falando, ele, é mesmo? É mesmo? Igual o jovem falou tudo, é mesmo? Será? Você também quer ser discípulo dele? Então, irmãos, olha que coisa tremenda. Aquele cego não sabia explicar, ele não sabia como tudo aconteceu, ele não sabia nada de Bíblia, ele não sabia nada de nada, mas uma coisa ele sabia, que a vida dele não era a mesma, não era a mesma. E todos nós temos um testemunho para contar. Você pode não saber explicar nada, o que é Armagedon, o que é arrebatamento da igreja, o que é nada, mas uma coisa você pode dizer, você não é mais o mesmo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, ó, você não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Você vai contar um testemunho muito bonito, e as pessoas vão ficar admiradas com o que Deus vai fazer na sua vida. Qual milagre que você precisa? Quem está preparado para esse dia? Vai acontecer. Aí, olha o que acontece aqui. Aquele cego, ele vai tendo uma revelação de quem é Jesus, porque agora os olhos deles foram abertos. Ô John, me ajuda aqui, está tendo um chiado muito forte aqui. É o que está dando essa interferência? Está repreendido em nome de Jesus. Olha lá, estou falando? Pronto. Acabou a interferência. Tem coisa que é espiritual mesmo. Mas não deixa voltar não. Eu estou pregando há 40 minutos com um chiado aqui que vocês não têm noção, mas Jesus é bom. Amém, meus irmãos? Porque nada pode tirar você do foco. Vai ter muita interferência para você nessa semana, mas você não vai deixar nenhum ruído tirar você do foco. Aleluia. Olha o que diz o versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Aí olha o versículo 11, meus irmãos. Olha o versículo 11, coloca para mim, por favor, ali. Versículo 11, engraçado, acabou a interferência, né? O que aconteceu? Eu estou desde o início pedindo a oração. Versículo 10. Ok. Como te foram abertos os olhos? Versículo 11. Olha lá, irmãos. Respondeu ele, o homem chamado... Ele era cego, sim ou não? Ele não podia enxergar. Quando os olhos dele são abertos, ele vai responder como que ele foi curado. Olha como é que ele responde. O homem chamado Jesus untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-me. Eu lavei e estou vendo. Amém? Aí olha o versículo 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos. O que ele respondeu? Que é o que, meus irmãos? Cadê? Versículo 17.
que é profeta. Primeiro ele falou que era o quê? Um homem chamado Jesus. Segundo, ele falou o quê? Profeta. Você consegue ver uma progressão? Primeiro ele só achava que era um homem comum, chamado Jesus. Mas depois, conforme os olhos dele foram abertos, ele falou: opa, esse não era um homem comum não, ele era um profeta. Está vendo como que os nossos olhos são abertos aos poucos? Amém, meus irmãos? Mas aí olha o versículo 32. Depois, versículo 32, né? Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Então agora ele não era um homem comum e nem era um profeta, agora ele era um homem de Deus. Veja que o cego passou a enxergar Jesus como homem de Deus. Olha o que diz o versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou. Quer dizer, logo depois ele foi expulso da sinagoga. Jesus agora encontra com ele, agora já curado. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é ele, eu que falo contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem cego agora, que estava agora curado, estava adorando a Jesus como Deus. Nenhum judeu adorava outro homem como Deus, mas Jesus era Deus. Então aquele homem que era cego reconheceu Jesus como Deus. Era apenas um homem comum, depois um profeta, um homem de Deus, e agora o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Assim é o processo de salvação das pessoas. Muitas pessoas olham para Jesus como um personagem, como um bebezinho da manjedoura de Natal. Os espíritas falam que Jesus é um espírito evoluído. Alguns muçulmanos dizem que Jesus era só um dos profetas abaixo de Moisés. Mas para nós, Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Então o que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão ficar admiradas. E vocês vão dizer, e cada um de nós vamos dizer: só o Senhor é Deus. Não desista, só o Senhor é Deus. Ele não está parado, Ele está trabalhando. Ele tem uma terceira via, uma terceira opção. E quando esse milagre acontecer, você vai dizer: só o Senhor é Deus. Você vai contar um testemunho. Eu quero fazer um desafio aqui para dois tipos de pessoas. Você que ainda está cego e precisa ver a luz. Há muitas pessoas que ainda estão cegas e não conseguem enxergar. Mas hoje você está aqui para Jesus curar você. Amém? As suas escamas vão cair dos olhos. Eu quero também fazer um desafio para você que precisa conduzir outras pessoas à luz. Você que agora está enxergando, você não é mais cego guiando outro cego. Você agora está enxergando e você pode levar outros cegos a ver Jesus. Quem hoje você conhece que está cego e que precisa ser levado a Jesus? Quem hoje você conhece que precisa de uma direção? Você pode falar: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para falar com essas pessoas. Talvez um dia você abandonou sua família, traiu sua esposa, abandonou seus filhos, porque você era cego, você não estava enxergando o que você estava fazendo. Talvez um dia você foi um filho rebelde, que deu muita tristeza para os seus pais, foi motivo de muitas preocupações, mas é porque você era cego, você não enxergava. Talvez um dia você saiu da presença, destruiu sua reputação, a reputação de outras pessoas, rompeu com relacionamentos, fez inimizades, porque você era cego. Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque hoje você pode ver.
Hoje você pode enxergar. Hoje você pode voltar para casa, sentar à mesa com a sua família, olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, porque agora você pode enxergar. Hoje você tem prazer de estar na casa de Deus. Você não precisa vir forçado para cá. Você vem com alegria, você vem com prazer, porque hoje você não é mais cego. Hoje ninguém obriga você a servir a Deus. Ninguém obriga a gente a fazer nada para Deus, porque os nossos olhos foram abertos e nós enxergamos a verdadeira luz que é o Senhor. Hoje nós podemos dizer: Senhor Jesus, eu não sou mais cego, eu posso ver. Quem recebe essa palavra hoje, irmãos? O pior cego é aquele que pode ver, mas não quer enxergar. Eu vou repetir: o pior cego é aquele que pode ver, mas não quer enxergar. Quem está entendendo, irmãos? E sabe o que o Senhor Jesus fala aqui nessa história? Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais vai poder trabalhar. No mesmo contexto, na mesma história, Jesus estava sendo criticado porque estava curando aquele cego no sábado, mas ele fala assim: temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. Não tem como trabalhar. Irmão, tudo à noite é mais difícil. É verdade ou não é? Tudo no escuro é mais difícil. Se você passa mal à noite, de madrugada, e você quer ser e precisa ir para o hospital, precisa procurar um médico, precisa procurar qualquer lugar, tudo é mais difícil. Se você perde alguma coisa em casa e está escuro, tudo é mais difícil. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem e que nós não vamos conseguir trabalhar. Sabe o que Ele está dizendo aqui, irmãos? Trabalha para Deus enquanto você tem saúde. Trabalha para Deus enquanto você tem condições de sair da sua casa e ir na casa de alguém. Trabalha para o Senhor enquanto você consegue caminhar, porque vai chegar uma hora que você pode ter uma enfermidade, ou você pode passar por uma situação que você vai querer fazer e não vai conseguir. É o que Ele está dizendo. Tem muita gente que está na igreja, irmãos, mas não faz nada para ninguém. Está esperando melhorar. A tendência é só piorar. Depois eu faço, depois eu vou, depois e depois. E cada vez que o tempo passa, fica mais difícil. Hoje, a gente pode pegar um ônibus, parar aqui na porta, encher de gente, encher de criança e levar para o encontro com Deus 3 dias ali para ter uma experiência com o Senhor. Mas em muitos países, isso não é mais possível. E vai chegar um dia que aqui a gente não vai poder fazer mais isso. Então nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. A noite vai chegar e vai ficar cada vez pior. Então é tempo da gente se posicionar, irmãos. É tempo da gente falar: Senhor, eu não sou mais cego, e eu quero enxergar. Eu quero ver o teu propósito para a minha vida. Eu quero não só viver um milagre, mas eu quero ser um milagre na vida de alguém. Quem recebe essa palavra hoje, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez? Fica de pé no seu lugar.